Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Pescoço Imaginário. No dia seguinte, após matar e enterrar o seu amigo no terreno de sua casa, Oshikiri decidiu mexer mais uma vez no local do crime porque ele achava que precisava enterrá-lo mais fundo para manter esse segredo longe da vista de qualquer suspeita. Mesmo tendo feito algo irreversível, o rancor dele não o abandonou nem um pouco e ele continuou a insultar Nakajima, que já tinha recebido dele a pior das sentenças. Mas até mesmo Oshikiri sabia que o motivo que o fez matá-lo foi completamente estúpido, pois tudo aconteceu porque ele sentia inveja de Nakajima, que era mais alto e popular entre seus conhecidos. Oshikiri sentia que seu amigo tinha passado a olhá-lo com certa inferioridade porque ele não conseguia se destacar como ele e que mesmo o motor principal de tudo ter sido a altura, essa questão para ele era realmente um problema porque até pouco tempo atrás eles eram da mesma estatura. Oshikiri cavou somente um pouco e a terra revelou a ele o seu crime, mostrando que ele tinha o enterrado no raso. Ao vê-lo, ele realmente se deu conta do que fez porque por um momento, ele chegou a pensar que tudo não passou de um sonho, mas Nakajima estava ali dentro do chão para trazer a realidade para ele. Enquanto continuava cavando, Oshikiri refletia consigo mesmo que sua intenção nunca foi matá-lo porque ele estava apenas cansado de seu amigo falando com ele com pena, porque isso abalava sua autoestima e feria seus sentimentos. Oshikiri ficou tão absorto em seus pensamentos que ele acabou ferindo o corpo de Nakajima com a pá. Mas isso fez com que ele percebesse algo. Havia uma coisa estranha escondida debaixo da terra na base do que deveria ser o pescoço. Quando ele começou a cavar, ele se deparou com algo completamente surreal. O pescoço de Nakajima estava muito maior do que antes, num tamanho assustador. Oshikiri não conseguiu entender como aquilo tinha acontecido, mas ele achou melhor deixar esse mistério ser guardado pela terra. No entanto, no dia seguinte, quando foi para a escola, ele continuou pensando no fato bizarro da noite anterior. Oshikiri tinha ficado assustado com o que viu, mas ainda assim ele tentou se convencer de que o que ele viu foi apenas coisa de sua cabeça. Até porque ele nunca tinha ouvido falar de algum fenômeno que explicava os corpos dos cadáveres continuarem crescendo, e que ainda que isso fosse possível, o comprimento do pescoço estava num tamanho anormal. Oshikiri pensou consigo mesmo que o que ele viu foi apenas fruto da tensão por ele ter assassinado uma pessoa, mas para tirar todas as dúvidas, ele achou melhor desenterrá-lo mais uma vez. Enquanto pensava no que faria, sua amiga Rota o assustou quando chegou perto dele. Ela disse que queria falar sobre Nakajima porque ela tinha recebido uma ligação da mãe dele na noite anterior. Oshikiri mentiu dizendo que ela também ligou para ele e ela lhe disse que estava preocupada por ele ter sumido. Mas Oshikiri a acalmou dizendo que nada tinha acontecido com ele. Ele começou a pensar na proximidade de Rota com Nakajima por a mãe dele ter ligado para ela para perguntar sobre ele, o que o fez apenas reafirmar a sua hipótese e raiva de que ele era popular com as garotas por simplesmente ser mais alto. Oshikiri se lembrou que eles tinham sido amigos desde o ensino fundamental e que eles sempre se juntavam para se proteger quando alguém tentava bater neles porque eles tinham exatamente em comum aquilo que tinha se tornado um problema, a altura. Mas tudo mudou quando no ensino médio Nakajima começou a chamar a atenção por ter crescido. Oshikiri achava que até mesmo isso influenciava na personalidade porque seu melhor amigo tinha se tornado alguém mais extrovertido e por consequência mais interessante. Uma de suas maiores frustrações é que por conta de tudo isso, Rota se apaixonou por ele e Oshikiri desde sempre teve uma queda por ela. Um dia, ele os pegou conversando e ele ouviu dizer que era um pouco estranho o fato de Nakajima ter crescido tanto em um curto período de tempo, porque há um ano ele era mais ou menos do tamanho dela. Mas Nakajima apenas reforçou que também não entendia como isso era possível. Quando eles viram que Oshikiri estava por perto, ele deu uma desculpa e saiu para longe sentindo raiva por eles estarem juntos. Mais uma vez, Oshikiri foi pego de surpresa por estar tão dentro de sua própria mente. Seu professor perguntou se ele tinha alguma notícia de Nakajima porque eles eram amigos, mas ele respondeu que não, o que fez Rota decidir chamá-lo para conversar. Ele perguntou o que ela queria e ela disse que estava achando estranho o fato de ele estar aparentemente tão tranquilo, sendo que seu melhor amigo estava desaparecido. Mas Oshikiri disse que isso era apenas impressão dela. Rota disse que sempre os observou e que a amizade deles era algo tão sólido que chegava a lhe causar ciúmes porque ela os admirava. E por conta disso, era realmente suspeito que ele estivesse tão bem com o sumiço de alguém que era muito próximo dele.
Oshikiri disse que isso que todos estavam falando sobre ele ter desaparecido estava soando como se Nakajima tivesse morrido, o que poderia ser o completo oposto porque Nakajima poderia ter simplesmente decidido viajar sozinho para algum lugar distante. Hota se irritou com isso e pediu que ele não falasse da possibilidade de morte nem mesmo brincando. Ela o pressionou mais um pouco perguntando se ele não sabia de nada e ele respondeu que não. E foi nesse momento que ela disse que ele estava mentindo porque ela tinha visto Nakajima entrar na casa dele no sábado à tarde. Oshikiri tentou desviar a conversa dizendo que ela tinha se confundido porque quem tinha ido até a sua casa tinha sido o seu primo Takayuki que ia ajudá-lo com alguns deveres escolares. E reforçou mais uma vez que não sabia do paradeiro de Nakajima. Ele pediu que ela acreditasse nele, mas foi então que algo assustador aconteceu. No momento em que ele olhou para ela, ele viu o pescoço de Hota se alongar de forma monstruosa. Ele gritou de medo e o pescoço do monstro que surgiu de repente caiu pesado e começou a avançar na direção dele. Oshikiri gritou para ela se afastar, mas como ela continuou se aproximando, ele chutou a cabeça dela. O estranho é que logo em seguida, alguns alunos que estavam perto e que tinham visto ele fazer isso, o agarraram para impedi-lo que ele batesse nela mais uma vez. Oshikiri, ainda perturbado com o que viu, disse que Hota tinha se transformado em um monstro, mas quando ele olhou para ela com calma, ele a viu normalmente no chão. Oshikiri disse que não estava louco porque ele viu claramente o pescoço dela se alongar, mas os alunos o imobilizaram dizendo que ele estava falando absurdos e logo em seguida o levaram para a direção da escola para contar o que ele tinha feito. O professor de Oshikiri perguntou por que ele chegou no ponto de machucar uma garota, já que ele era um aluno sossegado, mas tudo o que ele disse foi que sentia muito. Oshikiri sabia que dizer que o pescoço de Hota se alongou poderia soar como um absurdo. Ele flutuou em seus pensamentos e ficou se perguntando se aquilo também tinha sido uma alucinação, porque ambos os eventos relacionados com os membros das pessoas aumentando de tamanho aconteceram quando ele estava emocionalmente abalado. Seu primo que cursava psicologia, inclusive, já tinha comentado com ele que em momentos assim, dependendo das circunstâncias, era fácil alguém sofrer com delírios. O professor de Oshikiri, que estava falando com ele, gritou com ele por ele não estar prestando atenção, mas assim como nas outras vezes, ele também o viu alongando o pescoço num comprimento que chegava a enrolar. No entanto, esse não era o único problema, porque num piscar de olhos, todos os outros professores estavam da mesma forma. Verdadeiras aberrações alongadas. Oshikiri entrou em desespero e os professores perguntaram nas alturas o que tinha acontecido com ele porque o seu pescoço estava muito curto. Eles tentaram agarrá-lo dizendo que o esticariam para ele, mas Oshikiri conseguiu fugir e saiu correndo enquanto passava por outras pessoas da mesma forma. À noite, quando estava em casa, ele se cobriu inteiro na cama ainda assustado e disse para si mesmo que tudo aquilo tinha sido alucinações e que até mesmo o pescoço alongado de Nakajima também era apenas fruto de sua mente perturbada. No entanto, mesmo pensando nisso, ele não tinha coragem de cavar novamente para verificar porque a ínfima possibilidade de ver que tudo era real lhe deixava apavorado. Oshikiri se levantou indo até a janela e não precisou que brotasse alguma coragem nele para ver Nakajima mais uma vez, pois do lado de fora ele o viu com seu pescoço saindo de dentro da terra procurando por ele. Quando Nakajima o notou, ele perguntou com sua expressão cadavérica se podia entrar no quarto dele, mas Oshikiri gritou para ele não fazer isso e depois fechou as cortinas como forma de afastar a coisa que estava ali ao lado. Ele se forçou a olhar mais uma vez para verificar se ele ainda estava ali, mas tudo o que ele viu foi o quintal de sua casa como ele tinha deixado. O corpo morto continuava enterrado sem indício algum de que tinha saído debaixo da terra. Mesmo pensando na possibilidade de estar enlouquecendo, Oshikiri saiu correndo pelas ruas escuras porque o fato de imaginar Nakajima entrando em seu quarto daquela forma lhe dava uma sensação de desespero como ele nunca havia sentido. Oshikiri decidiu ir até a casa de Takayuki na esperança de conseguir dormir longe de todo esse pesadelo. Ele contou tudo ao seu primo, com exceção da parte que tinha matado uma pessoa, e ele lhe disse que provavelmente Oshikiri estava passando por isso por ele ter um sentimento de solidão e um complexo de inferioridade muito grande. Oshikiri não entendeu bem o que ele quis dizer, mas Takayuki explicou que essa sensação de isolamento poderia ter origem no fato de ele estar morando sozinho numa casa tão grande, porque seus pais estavam viajando a trabalho no exterior, e quanto ao complexo de inferioridade, ele vinha exatamente de seu problema com a sua altura. O que explicava o porquê de ele estar vendo parte dos corpos das pessoas crescendo mesmo sendo apenas o pescoço. Nesse momento, Oshikiri se lembrou da forma como tinha matado Nakajima, porque essa era uma coincidência muito grande porque ele tinha o estrangulado.
Takayuki perguntou por que ele não ficava ali durante alguns dias até seus pais voltarem, porque assim ele não ficaria sozinho. Oshikiri nem conseguiu dizer nada, porque quando Takayuki se levantou, outra coisa bizarra aconteceu diante dele. Suas pernas estavam exageradamente alongadas. Oshikiri gritou dizendo que estava tendo outra alucinação naquele momento e Takayuki perguntou se ele estava o vendo com o corpo comprido. A visão que Oshikiri teve foi completamente fora do comum, porque as pernas de seu primo estavam tão longas que ele nem mesmo estava conseguindo mantê-las retas porque elas se dobravam para ter alguma sustentação, e isso foi o cúmulo para Oshikiri, que saiu correndo dali desesperado. Takayuki pediu para ele ficar porque ele tinha surtado do nada, mas Oshikiri continuou na direção de sua casa porque tudo isso só teria fim quando ele conferisse o corpo de Nakajima. Caso ele o desenterrasse e visse que ele estava normal, ele sentia que as alucinações iam parar de vez. O problema é que assim que chegou em sua casa, ele viu novamente o pescoço de Nakajima do lado de fora da terra. Mas diferente de antes, sua cabeça tinha quebrado a janela de seu quarto porque ele estava procurando por ele. Nakajima percebeu a presença dele e Oshikiri implorou por seu perdão. Ele perguntou confuso para Oshikiri o que tinha acontecido com ele, porque quando ele menos esperou, ele tinha ficado daquele jeito porque bastaram apenas dias para que seu pescoço crescesse numa velocidade extraordinária. No entanto, antes que Oshikiri pudesse dizer algo, Nakajima perguntou cogitando se aquilo tinha acontecido porque ele decidiu estrangulá-lo. Oshikiri o viu sorrir e depois disso tudo ficou em branco. Ele acordou horas depois no hospital e ele descobriu que desmaiou ao ter um colapso nervoso. Mas ele já não estava mais sozinho, a polícia apareceu para conversar com ele. E a pressão de estar sendo assombrado por essas visões aterrorizantes o fez confessar tudo a eles. Os policiais fizeram expressões confusas ao ouvirem a sua confissão, mas Oshikiri estava tranquilo quanto a isso porque tudo o que importava naquele momento era que ele era o assassino de Nakajima. Oshikiri torcia para que as alucinações parassem no momento em que eles encontrassem o corpo de seu melhor amigo em sua casa, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando toda a equipe começou os trabalhos no perímetro, eles notaram algo estranho. Eles estavam diante do local do crime, mas os anos de experiência no ramo não os preparou para aquilo que eles haviam desenterrado. Eles comentaram que Oshikiri viu apenas a ponta do iceberg, o longo pescoço do cadáver em sua residência. O corpo de Nakajima tinha crescido completamente. Eles não sabiam como isso era possível, mas tinham certeza de que esse fato insólito entraria para a lista dos mistérios do mundo, pois era até difícil saber ao certo quantos metros Nakajima tinha alcançado. Quando cavaram mais um pouco, eles viram que sua cabeça havia passado por debaixo do muro saindo da residência. Enquanto Oshikiri ficava aliviado no hospital, a polícia se via de mãos atadas porque ninguém sabia se o corpo de Nakajima ia crescer ainda mais. Fim. Pescoço Imaginário é um dos contos protagonizados por Oshikiri que vivencia algumas coisas macabras no casarão de sua família. Esse conto é interessante porque mesmo com um final sobrenatural que prova que Oshikiri não estava somente alucinando, ele ainda funcionaria muito bem se fosse apresentado que Oshikiri estava apenas sendo assombrado por uma culpa inconsciente por ter matado seu melhor amigo. Junji Ito revelou que sua inspiração inicial para a história veio do yokai Hokurokube, que tem uma aparência humana e que possui um pescoço que se alonga de maneira assustadora. Quando ele estava num dos processos iniciais da história, ele teve que alterá-la porque estava soando um pouco como se os personagens com o pescoço alongado fossem representações de pessoas com alguma doença congênita em posição de vítima. Então, para não fazer parecer que ele estava desrespeitando alguém nessas condições, ele tomou um cuidado extra na construção do conto, mas isso lhe deu um pouco mais de trabalho porque ele acabou perdendo o ritmo. Nesse primeiro storyboard rejeitado, Oshikiri teria desrespeitado o Hokudo-jizo, que é o conjunto de 6 estátuas de monges budistas que são geralmente encontradas à beira da estrada e, como castigo, ele era transformado nessa criatura que alonga o pescoço. Mas após isso ser descartado, Ito manteve a ideia da criatura e desenvolveu a história com um viés um pouco mais psicológico quando ele leu um livro de um psiquiatra que explicava as histórias de terror de um ponto de vista mais científico. E calhou que um dos casos de alucinação citados no livro chamou muito a sua atenção. Um dos pontos curiosos nesse conto, e que dá para teorizar, é que provavelmente Nakajima já tivesse sendo cercado por alguma influência sobrenatural, porque ele mesmo e outras pessoas ficaram espantadas com o quanto ele continuava crescendo de maneira anormal, e isso continuou mesmo após a sua morte.
É claro que muito provavelmente ele possa ter sido apenas uma vítima que se transformou em outra coisa por ter sido morto de maneira tão covarde por seu melhor amigo, mas o estranho de tudo isso é que não foi apenas o pescoço de Nakajima, a parte de seu corpo por onde ele foi morto, que cresceu, mas sim todo o resto. Mas isso é algo que jamais saberemos, porque é como um dos personagens diz no fim da história. A existência de Nakajima se tornou um verdadeiro mistério. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.